Acorda, mãe! Café, lancheira, uniforme, agenda aperta, a vida não para, a gente corre, corre, corre. Mas a cada trajeto, o volante é só seu. Um pequeno respiro. Chegou a hora de desapegar da culpa e embarcar nosso papo, porque aqui a gente sabe que a melhor viagem é aquela onde você não está sozinha. Bem-vindas ao Mães a Bordo, onde a gente tira o pé do freio, do silêncio e acelera nas conversas mais reais sobre a maternidade. Os perrengues, as cesadas, as dúvidas, tudo cabe aqui. Afinal, a vida corre, mas a Mãe Dica te ajuda a dirigir essa história. Bora ligar o som? O episódio já vai começar. Eu sou a Nath, mãe da Sofia e do Theo. Eu sou a Larissa, mãe do Pietro e da Júlia. E eu sou a Andressa, mãe do Ivan e da Isis. E esse é o Mães a Bordo. Olá! Sejam muito Sejam bem-vindas! bem-vindas a mais um episódio de Mães a a Bordo. E você está a bordo nessa jornada com a gente. Gente, podcast Mães a Bordo veio aí para disruptar A vida da mãe corrida, cheia de histórias, de aprendizados, e é por isso que a gente criou Mães a Bordo. Pra gente conversar, não sei vocês, mas o carro pra nós, pra mim e pra Andressa, Pra que mim foi da onde a também. gente tirou toda essa ideia, ela é uma extensão da nossa casa, né? Então a gente vai falar muito sobre isso, e é muita extensão da gente, porque a gente passa o dia inteiro corrido, pra cima e pra baixo com as crianças, fazendo tudo que precisa, leva no médico, vai no mercado, vai pro trabalho, vai pra cima e pra baixo. Então, aí, bora que a gente vai buscar a nossa convidada de hoje. Mas o carro, ele é isso, ele é um espaço para rir, desabafar, colocar uma música alta, tentar desupilar um pouquinho ali quando a gente tá para baixo. É com griteiro, com choro de criança no banco de trás, é lanche pra cima e pra baixo. Mas vamos falar do nosso tema de hoje? Vamos falar do nosso tema de hoje. Vocês sabem que a jornada da mãe, a solitude materna, ela começa mesmo antes do positivo? Vocês já sabiam disso? Muito, na verdade. Eu acho que todas as mães que estiverem aqui vão parar pra pensar e falar: real, Nath, Dessa, vocês têm razão. Nossa jornada antes do positivo é a jornada da tentante, né? Então, tem muitas mulheres, uma porcentagem de mulheres, que elas conseguem engravidar rapidamente, ou acaba sendo Eu não colocaria... Uma surpresa boa. É uma surpresa boa, não colocaria um acidente, porque a pessoa diz, foi um acidente, eu não gosto desse tipo de palavra. Mas é uma surpresa boa. Porém, tem muitas mulheres hoje, como nós, passamos por uma jornada de desejar ser mãe e passar por uma jornada de ser tentante, de passar por tudo isso. Então a gente já vai falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, Vamos falar sobre a jornada da tentante. eu só gostaria de enaltecer mais uma vez nosso patrocinador, GWM. A gente está sendo patrocinado e todos os episódios serão dentro do carro, como eu falei, dessa jornada de mãe pra gente conversar. Então, alguns episódios nós teremos carros diferentes. No carro de hoje, nós estamos com a GWM Tanque, gente. Que carro, hein? Que carro. Antes eu achava que eu queria um Hora, agora eu quero um tanque pra minha Você vida. para de roubar minhas falas, tá? Porque quem falou isso fui eu. Mas sim, ele é realmente... a GWM, ele não tem um test drive, ele tem uma experiência drive, não sei nem se é esse o nome. Drive Experience. Drive Experience. E vale muito a pena você fazer uma experiência num dos carros da GWM para você entender o que eu tô dizendo. Ele não faz barulho algum, gente. Na hora que Como eles são carros elétricos, né? Eles são muito, muito silenciosos. O E às tanque, vezes- ele é híbrido, né? Porque ele é um carro mais pesadão. É um carro grande, de off-road. Off-road. Tração nas 4 rodas. Espaçoso demais lá super atrás. espaçoso. Tecnológico. Confortável, Bom pra dirigir? tecnológico, uma delícia. Motorista. É um carro que, ao mesmo tempo que ele é um carro robusto, pesado, ele tem um volante super leve. Então a gente tem que ir devagar. Cuidar. Perigo na mão dessa mulher. Você esse carro. avisou a nossa convidada que a gente tá indo buscar ela? Vou avisar ela aqui Avisa já. ela, fala que nós estamos no caminho. No caminho. Quem será a convidada de hoje? Essa convidada, ela é... Especialista. Além de especialista, ela é especial pra mim. Especial. Já vou apresentar você, vou falar pra vocês, mas eu vou avisar ela aqui que a gente tá indo buscar ela. Todos os nossos convidados
terão esse privilégio. Nós vamos buscá-lo onde ele estiver, onde ela estiver, para participar aqui com a gente, né? E são especialistas mesmo. Mas antes de falar sobre essa pessoa que vai vir, eu quero falar com vocês um pouco sobre como foi essa jornada tentante. Quando nós escrevemos todo esse episódio, toda a temporada do Mães a Bordo, a gente considerou fazer uma jornada mesmo real do começo e não existe fim, né? Eu falo que a maternidade não existe fim, né? Eu dou trabalho pra minha mãe até hoje. Se você perguntar até quando a pessoa dá trabalho, né? Ela é minha adulta premium, como dizem. Rede de apoio. Minha rede de apoio e tudo, então a gente dá trabalho até hoje. Então o filho nunca vai parar de dar trabalho. Mas tudo isso começa antes mesmo do sim. Ele começa ali quando a gente deseja ser mãe. E eu não sei, gente, eu vou descobrir agora como que foi essa jornada pra Andressa, porque eu tenho a minha jornada de tentante, que a doutora que vai vir hoje conhece minuciosamente, mas eu não conheço da Andressa. E aí ela ia começar a me contar, falei, não conta não, me conta no podcast. Então vamos lá, me conte. Eu fui tentante, gente, então eu tinha muito desejo de ser mãe. E com 15 anos eu tive um diagnóstico de ovário policístico, endometriose. E o médico virou pra mim, gente, eu tinha 15 anos, tá? Ele virou pra mim e falou assim, Andressa, você nunca vai ser mãe. De forma natural. Sério? Uhum. Foi assim, muito... Nossa, esse eu acho que é a maior dor, assim, da gente receber um tipo na de época, né, mensagem de um médico. Eu tinha 15 anos, então isso não foi um peso pra mim. Mas, quando eu conheci meu marido, a gente se casou e ele tinha o sonho de ser pai, isso começou a ficar muito pesado, um fardo pesado pra carregar. Então, eu sempre sofri com muita cólica, muitas dores. E com 22 anos eu fiz uma cirurgia de investigação, né? E aí eu descobri que eu tinha endometriose e adenomiose. A adenomiose... Nossa, eu nunca ouvi falar desse. A adenomiose é quando a endometriose ela se instala dentro do útero, então na fibra muscular do útero. E não tem tratamento, né? A endometriose em si tem um tratamento, então eu comecei a fazer esse tratamento que é a menorreia, que é parar de menstruar. Por quê? A endometriose é o quê? A menstruação que vai para dentro do organismo e não para fora. E isso vai causando inflamações nos órgãos reprodutores, intestino, bexiga, pode tomar outros órgãos. Então, com 22 eu fiz a minha primeira cirurgia, fiz só uma. Tirei uma parte do meu ovário esquerdo. Caraca. E cortei minha menstruação, parei de menstruar, casei, tudo. E aí quando eu e meu marido a gente decidiu que a gente queria engravidar, fui no médico, fiz todos os exames, né? Eu não sei se vocês sabem, né, gente? Mas é muito importante, igual carro, né? A gente tem que fazer a revisão antes de sair pra viajar, né? Antes de engravidar, a gente tem que fazer um check-up. Então tem vários exames pré-conceptivos, né? Pré-natais, que a gente tem que fazer. O pré-natal é quando a gente já tá, né? Pré-conceptivo. Legal esse termo. A doutora que a gente vai apresentar pra vocês daqui a pouco, eu acho que vai falar, vamos fazer buscar um pouco mais sobre isso. E aí, fiz os exames, tava tudo certo, e a médica falou, Andressa, de 6 meses a 1 ano. Só que eu, como uma boa pessoa muito ansiosa, né? Comecei. E aí, com 6 meses, comecei a fazer uma dieta toda natural, que induz a fertilidade. E com 6 meses eu descobri que eu não estava ovulando adequadamente. Então eu tomei indutor de ovulação e a cada... Isso tudo acompanhado com o médico. Tudo acompanhado com o médico. A cada negativo era uma frustração, um choro escondida no banheiro. E... é difícil, né, falar? Porque é uma coisa que a gente não compartilha, a gente acaba vivendo sozinha. E hoje, graças a Deus, a gente tem um grupo de tentantes na nossa comunidade. É verdade. Então, todas convidadas, se você é tentante, é muito difícil. Participe desse grupo. É muito difícil. E estava eu e uma amiga minha, na mesma situação, ambas tentando engravidar. Então, eu ainda tinha um pouco de apoio, né?
Sabe o que é? Só um ponto aqui, né, que você está trazendo. Rede de apoio. Quando nesse espaço também, quando a gente fala de rede de apoio, que é o que acontece na comunidade Mendica, para tentante, não é porque você tem um marido ali que te apoia. Ai, seu marido não te apoia, não tá lá, ele pode até segurar na sua mão para todos os momentos, em todos os testes. Mas ter uma rede de apoio é saber quem realmente passa. Ele é homem, ele não sabe o que você tá passando, com 1000 hormônios e todo mês lá a frustração quando vem a menstruação, do teste, onde que você muitas vezes faz 5, 6 testes e ainda faz de sangue e fala não, né, dá negativo, você Nossa, fica mas lá. eu tinha certeza que eu tava. Aí você fica tipo, todos os sintomas. Aí os sintomas da menstruação é muito parecido com os sintomas ali que você tá pré-menstrual e de início de gestação, os sintomas são muito parecidos. Muito parecidos. E aí você fica daquela loucura. E como eu comecei a tomar hormônio pra induzir a ovulação, é tudo muito exacerbado, né? Então tem efeito colateral. Eu tinha muita mudança de humor, ficava irritada, muito emotiva. E aí eu tomei 3 meses. E as pessoas no teu redor não entendem. Né? No entanto, que assim, pouquíssimas pessoas da minha família sabiam que eu estava fazendo tratamento, porque eu optei por não contar, pra não gerar expectativas nas pessoas e a pergunta todo mês: e aí? Tá grávida? Eu também fui assim um pouco nessa mesma jornada, pra não gerar expectativa, ninguém fica me cobrando. E às vezes eu sei que as pessoas também não fazem por mal. Elas também estão torcendo muitas vezes pra você, mas é já mais uma coisa de ansiedade ali. O meu pai, ele queria muito ser vô. E ele me perguntava toda hora. Toda vez que ele me via, ele falava: e aí? Quando que você vai engravidar? E aí um dia eu virei pra ele e falei assim: pai, você sabia que eu não posso engravidar? Então se Deus quiser, eu vou engravidar. Agora se ele não quiser, eu não vou. Nossa, forte. E aí nunca mais ele me perguntou. Foi assim, mas eu tava assim num pico de hormônio, frustração. E como que veio o Ivan? Como veio o Ivan? Eu, depois de 3 meses de processo com hormonal, eu decidi que eu não queria mais. Eu tava passando muito mal. Muito efeito colateral eu tive, mas com certeza hoje o Ivan já vai fazer 7 anos, gente. Então hoje deve ter tratamentos mais mais fáceis, né? E eu entreguei na mão de Deus, literalmente. Eu falei: Deus, se até final de 2019 eu não engravidar, em 2020 eu vou abrir o processo de adoção, né? Porque na época, que hoje é muito mais acessível, que a gente vai falar a questão da FIV. Antigamente era muito caro. Eu cheguei a ver, gente, era mais de 60 mil reais pra fazer uma fertilização. E eu não tinha esse dinheiro. E hoje uma questão, e a Isis depois, foi fácil? Foi. Mais fácil? Foi mais fácil. Quando você decidiu? Tipo... Sim. Foi até um susto, né? Mas eu engravidei de forma assim, né, natural. Fui cuidando da minha saúde, tomando todas as medicações, tomando ácido fólico, ômega 3 antes já. Isso na Isis. E do Ivan também. Então, assim, do Ivan eu estava mais preparada, mas ainda assim quando veio positivo, eu não conseguia acreditar. Eu descobri com 4 semanas, eu não tinha nem um mês de gestação ainda. Quando eu descobri, porque por causa da endometriose, a minha menstruação era muito irregular. E aí eu não sabia se tava, se não tava. E minha prima olhou pra mim e falou assim: para, você tá... eu tava com um copo de cerveja na mão, ela tirou o copo da minha mão e falou: você não vai beber, você tá grávida. Eu falei: que tô grávida o quê? Eu falei: você tá louca, né? E não dormi à noite. No outro dia eu levantei, peguei um teste. Foi muito engraçado, tá? Eu fiz o teste e aí deu negativo. Eu falei: de novo, né? Mais um negativo. Deixei o teste em cima da pia do banheiro e fui tomar banho. A hora que eu saí do banho e eu peguei o teste pra jogar no lixo, tava positivo. Eu liguei pra minha amiga, eu falei: Jaque, mandei uma foto, eu falei: isso é um positivo? Saber se identificar um positivo. Porque ela era a minha única amiga que já era mãe mais próxima. A ela. E tava muito fraquinho. Ela falou: amiga, isso é um positivo. E aí eu fui fazer o exame e fui no laboratório fazer o de sangue. E foi assim, surreal. Foi surreal. E mas eu pergunto aqui, na questão da jornada da tentante. Por que você acha que as tentantes se escondem? Eu acho que a pressão social,
a pressão das pessoas perguntando, isso mexe muito com o nosso psicológico. Entendi. Faz sentido. Né? Então, toda hora ter alguém perguntando, e aí, você já tá grávida? E aí, já engravidou? E aí, principalmente quando que quem vem? passa anos, né? Tentando. E a cada... A minha situação foi muito rápida. Eu engravidei em 1 ano e pouco. Então, existem mulheres que ficam aí 5, 6, 7 anos que tentam engravidar e não conseguem. A gente já a gente vai aí agora, né, trazer a nossa convidada. Estamos quase chegando para pegar ela. E ela vai falar, eu acho que minuciosamente, sobre esses detalhes com a gente. Cara, é uma jornada e assim, a gente fez questão de colocar aqui nessa conversa, que o nosso podcast é uma conversa, porque é muito importante, real, a gente abarcar toda a jornada. Desde que... Porque mesmo que faça ali alguns meses para você ficar tentando, ou demore anos tentando, é muita coisa envolvida, né? Então, novamente, o convite para vocês, dentro da nossa comunidade, nós temos um grupo exclusivo para tentantes que as mães pediram para estar lá. Já a gente vai adicionar a doutora Andréa Barroso para apoiá-la nesse grupo. Tentante não é só da primeira gestação, Verdade. Tá? Não é só da primeira gestação. Temos mães lá Tem tentante que já é mãe e ela está tentando ter o segundo. Ou ter o terceiro. Verdade, enfim, fato. Né? O que o coração dela deseja. Mas, Essa é a primeira viagem. Conta pra mim como que foi a sua jornada de tentante. Eu vou deixar pra contar pra vocês assim que a doutora Andréa chegar, porque ela acompanhou, né? Ela acompanhou detalhes, assim. Eu acho que vale muito a pena eu contar. Eu já falei, né? Doutora Andréa Barroecos, nossa convidada. O nome dela. Pra mim ela é referência, pra mim ela é um acolhimento, pra mim ela é um aconchego real pra qualquer mãe. Ela tem mais de 20 anos de carreira. Ela é minha gineco desde que eu era virgem. Quanto Nossa, essa, faz tempo, hein? Faz tempo. Ela tem 20 anos de carreira, gente, olha só. Eu tenho 34 anos, né? Então, não necessariamente nessa ordem aí, vocês fizeram os cálculos. Mas enfim, ela cuidou muito da minha avó, da minha mãe. Ela é pra mim... Médica da família. Médica da família. Eu já consultei com a doutora Andréa. E ela tem uma jornada incrível em relação às mulheres. Que ela é mulher, ela é mãe. Ela entende as nossas dores. Entende a minúcia das tentantes. Ela entende muita coisa, sabe? Até uma coisa, eu posso até comentar com ela, mas falando pra vocês desde já, tem um filme, eu não sei em qual streaming tem, que fala da jornada de uma mulher e alguns médicos que batalharam para conseguir formular com a medicina, com a questão da biologia. Era um biólogo, um médico, obstétrica, uma enfermeira, para conseguir fazer com que muitas mulheres pudessem engravidar, que é a FIV. E ela vai falar um pouco sobre isso. É muito legal esse filme. Porque a gente entende, é uma biografia que a gente entende que muitas mulheres, principalmente da endometriose, que têm o sonho de ser mãe e não conseguem. E elas recebem diagnóstico com 15 anos, como você recebeu, e falar, não, você não pode ser mãe. E como assim não posso ser mãe? Então, a gente vai pegar a doutora Andréa e a gente volta já com mais detalhes sobre a minha jornada e detalhes que ela vai contar pra gente. Então agora nós estamos aqui com a doutora Andréa Barroeco, que cuidou de mim por muito tempo e ainda cuida. Doutora, muito bem-vinda, mas antes de mais nada... Primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite, participar do nosso podcast e trazer informações importantes, específicas, né, relevantes e, claro, de confiança para as nossas mulheres. De muita confiança para as mães. É isso, né, meninas? Eu que agradeço, até porque nós médicos também temos essa missão de divulgar informação. As informações, elas dão à luz, na verdade, elas dão força para as pacientes, porque quem tem informação verdadeira consegue tomar decisões mais assertivas. Total. E é isso que a gente sai um pouco da ignorância, né? Quando a gente fala. Daí, comentei com a doutora que. E até muito inovador, né? O podcast que a gente tá fazendo aqui. A gente falou assim, e agora? O que a gente vai falar?
Mas toda vez que você está no consultório com a doutora Andréia, ela é realmente um acolhimento. Você tá lá, você senta e às vezes você está conversando com uma amiga. Ela é médica, especialista, ela vai contar um pouquinho da jornada dela, mas ela realmente acolhe, e é esse tipo de conversa que nós vamos ter agora. Tentar entender, doutora, quais são as dores maiores que as mães têm, questões laboratoriais, o que acontece com o mundo hoje, que a gente sente muito mais dificuldades para engravidar. Até uma vez a gente conversou um pouco sobre isso, né? Mas antes de mais nada, conta pra gente a sua jornada como especialista, como mãe, como mulher, e por que você hoje é especialista em fertilização. Bom, a minha escolha de ser ginecologista começou há 30 anos atrás, quando eu decidi cuidar de mulheres. Né? Então isso já foi uma decisão para estar naquilo que hoje é a minha missão. Nós médicos passamos por inúmeras formações que são necessárias. Eu terminei faculdade, eu fui para residência em São Paulo, fiz a parte de oncologia, fiz endoscopia ginecológica, e foi quando eu vim para Maringá 20 e poucos anos atrás. Acho que eu te conheci, né, Nath? Nesse momento, mas um sonho de trabalhar com reprodução ainda, eu tinha isso no coração. Mas era muito inovador naquela época, tipo, quase não se falava. Era muito difícil, os laboratórios todos fechados, não eram como hoje, que existe uma abertura muito maior, mais informações, né? Então, isso ficou adormecido, ficou na gaveta. Eu tive meus filhos e há uns 10, 12 anos eu resolvi retomar isso num momento especial da minha vida, e eu fui fazer a minha primeira pós-graduação. Eu volto para São Paulo e eu vou fazer a pós-graduação. Que legal. E ali realmente eu me apaixonei, né? Eu falei, é isso que eu quero para minha vida toda, é com isso que eu quero trabalhar, são com esses casais que eu quero estar o tempo todo. E aí começou toda essa jornada. Terminei essa pós em 2017, fui para os Estados Unidos, fiquei em Cleveland um tempo. Eu já era apaixonada por laboratório, tinha um sonho de ter o meu próprio laboratório, mas era um pouco distante. Então eu fui fazer todo um trabalho em Cleveland de preparação laboratorial. Depois eu volto para o Brasil, eu vou para o Pérola Byton, fico um tempo no Pérola Byton, vou para a USP de Ribeirão. Então foi uma jornada longa. Foi. Não é algo, né? Ainda é. Não é algo tão nunca para, né? Assim. Não, ela falou, acabou de falar, daqui a pouco tá indo para São Paulo, né? Não, eu tô indo para São Paulo hoje, onde eu vou participar de congresso, eu vou presidir mesa de um curso. Não, eu falo que aves da mesma plumagem andam em bando. E eu adoro estar perto da doutora Andréia. Gente, juro, se eu sou acelerada, vocês não conhecem essa mulher. É muito mais, porque o mais legal de tudo é que se você senta na frente, ali na cadeira dela, você sabe que você está falando com uma especialista. E porque é uma pessoa que nunca para de estudar, né? Ela falando, tô indo para congresso, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Isso é tão importante para sempre ter novidade, sempre coisa nova, inovadora para as mulheres, para as mães, para todas nós. E a saúde está em constante movimento, né? Tá mudando muito, né? Sim, a reprodução, ela não é uma ciência muito velha. Sim. Você assistiu o filme, né, Assisti Nath? o filme. Então nós vimos tudo que eles passaram, né? O Peterson, o Edwards, que era o embriologista. Então, gente, isso faz 40 e poucos anos. Não é tanto tempo assim dentro da medicina. Então, mas as inovações estão vindo muito rápido. Gente. E hoje de manhã eu estava conversando com meu filho está fazendo medicina, e eu disse para ele, você vai ter que estudar muito, porque a responsabilidade de um médico é muito grande. Muito grande. Quando o paciente te escolhe, ele está confiando em você. Então você é o mínimo que você vai dar para ele, é o teu conhecimento. Sim. E eu acho que então a primeira dica que a gente poderia dar para qualquer pessoa que tá nessa jornada de tentante ou querer iniciar é procurar um bom especialista, dependendo de onde você estiver no Brasil ou no mundo, uma pessoa que você realmente confia. E hoje você me pergunta, como é que eu sei que é especialista, que não é especialista? Hoje tem uma maneira, né? Nós, para nos tornarmos especialistas e dizer que nós somos especialistas, nós temos que ter um cadastro dentro do nosso conselho. Ai, que legal! Que se chama RQI.
RQE. É isso que eu ia Né? perguntar. Então, quando você tem um RQE, que você passou por todas as certificações E a pessoa vê isso onde? exigidas. Tipo, RQ. No- site do no meu CRM. Instagram, no CRM tem, mas no meu Tem um Instagram RQ. é obrigatório. Tá? Ah, Quando você obrigatório. coloca lá, Hoje até nos especialista, carimbos dos médicos aparece lá o CRM e RQE. RQE. Legal. Então aí que você arraso. sabe que aquele médico, ele é especialista naquilo que ele está te dizendo que é. Que super não sabia disso, não. Nossa, é bom uma verificação, né? Uma verificação. Uma segurança bem É uma legal. segurança. E aí, uma das coisas que a gente comentou que agora a gente tá com o grupo de tentantes, né? E aí você entrou nessa jornada de tentantes porque você realmente se apaixonou principalmente pela causa. Quando eu vi o filme, eu entendi a causa. Então assistam esse Assistam o filme. filme. Vocês vão entender. Como que é o nome do filme? Joy. Joy. É, e aí, dentro desse filme e das jornadas das tentantes, hoje, o que você mais vê, doutora, que mais, tipo assim, é a maior dor da tentante? E também, por que você acha que elas se escondem tanto? Olha, o que eu percebo, né? Há tanto tempo atendendo essas mulheres, esses casais, porque eu falo que não é a mulher, é o casal. É o casal. Quando eles chegam, eu brinco muito, até pra já quebrar o gelo, e eu falo, olha, você não é ator coadjuvante. Você é ator principal, eu falo pros homens. Eu mando esse vídeo já pro maridão, Pro pra maridão. ver, por favor. E os homens, por muito tempo, eles foram esquecidos, eles não eram abordados adequadamente. Então, todos os exames e todo o peso ficava em cima da mulher. Uhum. E muitas vezes não se pedia nem um exame básico pro homem. Sim. E hoje não. E achava que, tipo, é a culpa toda da mulher, o peso todo sobre ela. A mulher sempre é a culpada. Sempre era culpada. E hoje nós estamos vendo que não. Que existe sim, né? A probabilidade, 40% da mulher, 40% do homem, e o resto pode ter até complicações dos dois. Dentro do consultório nós estamos vendo muito isso, né? Que muitas vezes você vai ter fatores masculinos e femininos. E que muitas vezes não é só a associados. mulher que precisa tomar o hormônio, fazer todas as coisas, mas são Exato. eles também que precisam Tem que cuidar ser de tudo. avaliado, né? E desde a primeira consulta você já faz exame, manda o exame pros dois. Para os dois. Primeira consulta, não existe como você abordar apenas um. Você tem que abordar os dois, você tem que avaliar metabolicamente os dois, você tem que fazer um espermograma. Hoje eu tenho feito no laboratório um espermograma extremamente detalhado, onde não é só aquele espermograma que vai avaliar a quantidade, motilidade, é importante sim, mas existem outras coisas importantes. Sim. Nós fazemos um teste de Leucoscreen, que nós vamos avaliar se tem uma infecção silenciosa ali que possa estar acometendo, mas hoje a menina dos homens e que está vindo muito forte nos guidelines é a fragmentação de DNA. Né? Interessante. Porque o DNA é a carga genética. Sim. O espermatozoide é um carteiro que vai levar a carga genética para encontrar o óvulo. E muitas vezes por fatores externos, reações oxidativas, ele quebra, ele se fragmenta. Que isso dificulta engravidar, aumenta risco de aborto. Por que você acha que a gente tá tendo com a maior dificuldade? Porque antigamente eu achava assim, não podia, né, coisa assim, não podia sentar num lugar assim, Engravidava. né? Engravidava lá no. Enfim, tinha toda Você aquela acha que é tabu. assim, o nosso estilo de Podia vida espirrar. hoje é falta de... As pessoas hoje... Muito hoje hormônio, não, né? Mas assim, alimentação com muito hormônio, muito ultraprocessado, Você isso tem visto aí em influencia. na sua análise. Pessoal, assim, os hábitos são extremamente importantes. Então, com certeza, a gente está vendo isso. Maus hábitos, uma alimentação inadequada, aumento de uso de embutidos, muito açúcar, glúten, uma alimentação inflamatória, claro que está impactando. Sim. Né? Mas um fator muito importante e que é um fator preditivo mais importante na mulher é a idade. E as pessoas, o mundo mudou. E as pessoas estão deixando para engravidar mais tarde. Muito mais. Né? Deixa eu trazer até um gancho em relação a isso. É que nós somos uma geração, eu tenho 34, a Andressa tem 34. Nós somos uma geração de que foi muito embutido na nossa cabeça que a gente tinha que conquistar o mundo, estudar, Tem que trabalhar, fazer trabalhar, tem que profissional. E começou a deixar muito pra depois. Antigamente não, tinha filho muito cedo. Minha mãe teve eu e meu irmão com 21. Né? Eu tive a Sofia com 32. Agora tenho o Theo agora, né? Foi com 34. Quer dizer, então, 10 anos depois da tua mãe. 10 anos Certo? depois da minha mãe. Então, e a gente fica nessa pegada. Só que o que acontece? Isso o mundo coloca na cabeça, mas ninguém falou pra gente antes que a gente também tinha que cuidar da melhor forma. Tipo assim, não, beleza, eu quero engravidar lá com
32, 34, né? Tá tudo bem também, né? Tudo bem. É tá uma tudo escolha. Bem, é uma escolha. Porém, tinha que estar se preparando antes. Sim, né? a primeira coisa que a médica que me orientou, ela falou, Andressa, você tem que mudar a sua alimentação. Você tem que fazer uma alimentação limpa. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu fiz uma dieta focada em fertilidade. Isso. E uma outra coisa também, né? Como nós estamos falando, as mulheres estão estudando, elas estão indo para o meio de trabalho, doutorado, isso, enfim. Mil coisas. E mil coisas. Mas existe uma maneira de nós estarmos amenizando esse impacto. Congelamento de óvulos. E hoje nós estamos falando muito, né? Não quer engravidar agora? Ou nem tem parceiro, ainda não arrumou o príncipe encantado? Tá tudo bem. Vamos congelar os seus óvulos. É extremamente seguro. É um processo. E quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo, melhor. Porque da qualidade. O fator preditivo mais importante sempre vai ser a idade. Porque nós já nascemos com os nossos óvulos. Então, já vou aproveitar, então vou contar a minha jornada. E daí isso é interessante, né? Nós já nascemos com tudo isso. Já nasce tudo pronto. Mas sabendo de tudo isso, olha que interessante, eu vou contar, aproveitar então, que a doutora agora vai contar pra vocês. Eu fui uma tentante por muitos anos, mas eu só fui tentar mesmo escolher de fato quando eu tinha 31 anos. Mas antes disso eu já cuidava sempre, né? Como falei com a doutora. Então, a minha família tem menopausa precoce. Todas as minhas tias têm menopausa precoce. Eu já te contei isso? Acho que já. Nós tivemos uma conversa séria por conta disso. E aí eu falava, já chegava pra doutora e falava, olha, meu maior sonho é ser mãe. Então sempre foi meu maior sonho ser mãe, desde assim de pequenininha. Eu queria ser mãe. E aí, só que eu não queria ser mãe assim tão cedo. Eu queria também ter meu profissional, ter o melhor dos dois mundos, né? Ser mãe, ser profissional, que é o que eu falo, o que eu tenho falado, né? Ser mãe, ser esposa, ser mulher, empresária, e aí vai, né? Enfim. E aí vai. E aí foi que a gente começou desde cedo a planejar e projetar e fazer. Então, eu parei de tomar anticoncepcional, a gente colocou o DIU na época, que era até uma consideração de ser menos hormônio para consumir ali, mas eu era super jovem, né, vida super ativa. E aí foi quando eu fui pro Canadá, eu lembro até hoje, aí eu sentei ele bem na frente. A nossa conversa séria foi quando você foi pro Canadá. Eu falei, tá, eu vou querer engravidar depois que voltar. E aí dela olhou pra mim, olhou bem, vamos conversar. Você tá casada, então dá pra gente congelar embriões, não é nem só congelar o óvulo. Então era possível fazer o congelamento de embriões. Só não pode descasar, né? Só não pode descasar. Bem isso, ou congelar bem só o óvulo. E aí a gente chegou a considerar, olhamos, fizemos as primeiras análises e a gente foi pro antimileriano. Eu queria falar que você falasse sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Sabia que tem esse teste? O exame, Fala um pouco sobre ele. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o antimileriano. O antimileriano, ele é um hormônio produzido pelas células dos nossos folículos, tá? Na verdade, ele não é que ele vai servir unicamente para nós vermos reserva. Mas lógico que ele vai indiretamente ser um marcador de reserva também, né? Ele é usado muito para alta complexidade quando nós vamos para uma fertilização in vitro, até porque ele vai nos dizer a resposta que nós vamos ter para essa fertilização. Por quê? Porque se ele está alto ou baixo numa gestação natural, espontânea, não vai fazer muita diferença. Mas o antimileriano muitas vezes acaba sendo importante, né, para a mulher que quer avaliar como que ela está. Mas algo que eu percebo, então eu já vou puxar esse gancho, muitas vezes ela está pensando em fazer, vamos supor, um congelamento, e aí ela faz o antimileriano e ela diz, nossa, está bom, então eu vou aguardar. Eu falo, não, é agora que vai fazer. Você não pode esperar ficar ruim para... O valor preditivo mais importante, meninas, é a idade. Né? Porque eu tenho mulheres, então eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma mulher jovem que tem um antimileriano não tão alto, tá? O normal nós consideramos entre 1 e 2, tá? Vamos dizer assim para as pessoas terem uma noção. Então eu tenho uma mulher de 38, quase 40 com um antimileriano maior, tá? Do que aquela jovem. O que é melhor? O antimileriano, não sei. Não sei. Eu acho que é a mais jovem. Eu acho que o da jovem. Porque ele é um óvulo jovem. Exato. Tá? Entendi. Ainda esse prognóstico ainda é melhor na mulher jovem. Entendi. Mesmo muitas vezes ela tendo um antimileriano menor do que uma mulher de idade. Por quê? O valor preditivo mais importante é a idade. Então,
Amorzão, temos que conversar aqui. Eu falei pro Gustavo ontem que eu tenho vontade de ter o terceiro filho. Nossa, que corajosa. Corajosa, cara, eu tô corajosa. Você tá, na verdade, você tá inspirada pela Larissa Valone, que tá grávida do terceiro. Eu vou te falar que é verdade. Essa brincadeira aí vocês não me pegam, não, tá? Gente, sério, eu sonhei que eu tava grávida, eu acordei com um ataque de ansiedade. Não, mas assim, eu acabei de colocar o DIU, mas a doutora já me avisou. Você tem certeza, Natiele? Você tem certeza? Não, e a gente tira quando você quiser. É, mas a gente, deixa eu só estabilizar um pouquinho ali, o Theo só tem 6 meses. Tá deixa eu dar uma estabilidade e já Controla. Nath, até porque é uma outra coisa que me perguntam. Eu tive um filho, quanto tempo depois é seguro ter outro? O melhor dos mundos é aguardar 1 ano. Né? E também tem a questão da cesárea também, né? Eu tive 2 cesáreas. Foram 2 cesáreas. Então né? tem que aguardar um pouco também. Mas eu tenho megas preocupações. Então toda vez que eu vou lá, né, a gente conversa, tá? E aí? Vamos olhar pra isso. Porque o meu antibilhariano não era muito bom também. Só que a gente, como eu tava ali na iminência pra ir pro Canadá, não tinha como aguardar um tempo pra fazer o congelamento. Meninas, ó, a gente vai pegar um café, só que eu vou faz deixar... assim, ó, dá volta e para na frente daquele carro lá. Vocês não, eu ia perguntar se você não quer descer aqui. A gente vai precisar pegar um cafezinho no Java. Não, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Que lugarzinho. Eu vou embicar aqui Arrasou! Porque a gente é dessas, no estacionamento. Não, coloca aqui no estacionamento. Boa. É dele? Não, aqui, é do ó. prédio. Do prédio. A gente consegue Tá pegar tudo lá. certo. Só pra vocês É só pegar. Eu posso ir lá buscar. Desce lá pegar. Gente, eu amei esse cappuccino deles. Gostoso, É bom né? demais. Mas você sempre pede, na hora que você for pedir um cappuccino. Eu não sabia Leite do vegetal. Mas aí você pergunta qual. Eu gosto muito do nude. O nude é maravilhoso. Então, aí eu tenho que estar em casa. E aí, a questão da lactose hoje em dia, eu tava até vendo pros meninos, não é tão bom mais pra gente. Então. E ele tem a aveia dá um docinho gostoso. Então, muito bom. Aqui esse é uma delícia. Esse café. bom. E esse aqui que você pediu? Latte caramel? Esse aqui não é errado. Esse é chocolate. Ô, Nath, eu vou abrir o laboratório pra vocês. Vamos. Tá? Lá Pra conhecer. vocês filmarem dentro de um laboratório de reprodução. Ai, que arraso! Tá? Quero. Não é uma coisa comum, Sim. eles não abrem, mas como Vamos. você, a Nath eu abro esse laboratório e você vai Vamos. filmar lá Vamos. dentro e a Débora vai explicar todo Quero o processo. Muito legal. Da hora que entra essa Uma paciente. visita técnica. Vocês vão Arrasou. fazer uma visita técnica. Eu vou abrir o laboratório para essas bonecas fazerem uma visita técnica. Vamos. O que é um laboratório de reprodução, o que impacta, as nossas incubadoras, todo o processo ali. É porque é isso que você falou, quando a gente para e que começa a entender o que tá lá na frente, a gente para de. Não fica mais aquela questão Exato. místico. É. Ou não sei, Ai, fica bebê com de medo. proveta. Bebê de proveta. E não fica com medo, Com medo. mais, né? Porque o que é o medo? Você tem medo do quê? Do Do que que você você não conhece. conhece. Aquilo que você conhece, o medo se dissipa. Sim. Né? Verdade. Então, a nossa função também na Áurea é dissipar esse desconhecido. Mas deixa eu fazer uma pergunta dessa questão de laboratório. Não temos um laboratório ainda em Maringá. Você tem que voltar, vou viajar para São Paulo. Não, Agora a já tá Áurea tudo certo. a Áurea tá totalmente pronta. Já tá pronta, já tá. Tá? Eu já que eu já legal. tenho 7 grávidas que eu fiz Fiz aqui. absolutamente todo Mas o porque processo antes você aqui. tava fazendo em São Lá. Paulo, Antes né? eu tava indo pra São Então, Paulo. mas ainda vai ter inauguração É que na verdade assim, a gente não Aconteceu fez do uma laboratório. inauguração oficial. oficial. Vamos fazer. Mas vamos fazer, com Vamos fazer uma certeza. bombástica, Né? conta Uma com a gente. bombástica. Mas o laboratório já tá funcionando desde janeiro. Nossa, Ai, que que massa. massa. É isso que eu Pô, tô com não 7 tava grávidas sabendo. já lá dentro. Ai, que Ai, bênção. que benção. E aí, o Uma pessoal, benção. até na jornada ali, né? Porque quais são os maiores medos das tentantes pra ir pra FIV, assim, que você vê? Eu acho Quando que esse, tem essa essa é uma virada? pergunta. essa virada. Essa é uma pergunta das mães lá no Quando- grupo também. É depois de quando- quanto tempo tentando de modo natural eu devo começar a me preocupar? Então vamos lá. Essa questão de tempo é muito importante, né? Eu disse que o valor preditivo importante é a idade. Idade. Então eu vou te falar um pouco de guideline, tá? Paciente jovem pode até tentar 1 ano. Uhum. Paciente que passou dos 35, 6 meses. Na verdade, passou os 35 aí engravidar já vai já, né? Já vai já. Nem precisa. Eu vou chegar lá. Paciente, eu tô te falando guideline. Paciente dos 40, já vamos começar imediatamente. Ou se ela já tem algum fator que ela conhece. Uhum. Ela tem endometriose, ela tem ovário policístico, ela já tem um fator masculino conhecido, ela tem alguma doença de família, ou seja, algo que ela já conhece. É como eu tinha Então, da menopausa precoce. Isso, esse fator da familiar, de menopausa precoce. Então ela já precisa procurar um especialista. Legal. Mas
como a gente trabalha muito com isso, o que eu tenho feito com as minhas meninas? Muitas vezes eu falo, quando a gente é especialista, às vezes o paciente acha que ele vai procurar um especialista só se precise para fertilização in vitro. Isso não é verdade. O especialista ele vai te preparar melhor para essa gravidez nesse sentido. Eu não, daí é da minha história, eu não precisei fazer a FIV porque eu tive a doutora me orientando de todos os passos. Quando eu voltei, daí voltando na minha história lá, eu fui para os Estados Unidos, Canadá, tirei o DIU, só que a gente ainda não estava tentando 100%, assim, né? Vai, seja Deus quiser. Aí eu voltei e eu falei pro Gustavo, cara, eu tava com muito desejo, assim. Daí eu fiquei alguns meses sendo tentante e as frustrações de não vir, tá? E a nossa vida era muito corrida, muitas coisas acontecendo. Aí primeira coisa que eu cheguei no Brasil, antes de chegar no Brasil, já marquei consulta com a doutora. Eu falei, não, vamos lá, eu quero fazer todos os exames, tudo. E aí ela começou a fazer todos os exames, pede pra ver, fizemos o antimileriano. Sim. Aí você direcionou pra questão alimentar, você falou, vamos cuidar da alimentar, ver com a nutricionista. E a gente começou com aquilo. Gente, foi muito assim, maravilhoso. E claro que eu acho que essa minha concepção, toda criança, todo embrião, todo ser humano, ele é um milagre. Meus filhos são meus milagres, né? Porque eu tinha um medo, mas um cagaço de não conseguir engravidar. Juro pra vocês, eu tinha muito medo, né? Igual falando, eu demorei muito pra querer tentar, de fato, sabia desses fatores que genéticos não eram favoráveis. E eu ficava com muito medo. E aí esse é um ponto que uma vez você comentou comigo. Quais são os pilares que a gente tem que olhar para quando a gente quiser engravidar? Que não é só o físico. Não é o alimentar, físico, que alimentar. mais? Então você tem toda a parte metabólica, né? Você precisa ver a parte hormonal. A tireoide é extremamente importante nesse processo de gravidez. Eu geralmente faço uma avaliação de tudo: tireoide, suprarrenal, outros hormônios. Eu avalio muito a parte metabólica, a resistência à insulina. Até por estilos de vida. É um problema muito sério que pode até ter complicações futuras durante a própria gestação. Misericórdia. Opa. O povo aqui, ó, esse Povo gente, aqui podcast. Desculpa, gente. Podcast assim, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Por isso que a Andressa que tá dirigindo aqui, gente. Tá por isso chovendo. que eu tô conversando com a Natiele, né? Deixa eu dirigir aí. Deixa Porque eu tenho que prestar atenção aqui, pra não bater o carro, né? Por favor. Boa. E aí? E fazer toda essa análise mesmo. Você acha que a parte psicológica afeta muito? Afeta. Olha, gente, eu criei o método 90 dias para engravidar. Sério? Que legal, conte mais. E aí, que esse método 90 dias, eu vou explicar por que os 90 dias. Então é um método que vai abranger uma análise absolutamente completa. Eu tenho a nutricionista, que é especializada em fertilidade. Eu tenho uma terapeuta, que é a Cristina Reco. A Cris, eu falo que se alguém visse a hora dela, era uma luz assim absurda. Ai, que legal. Então tem sido um trabalho em conjunto, multidisciplinar, com a terapeuta, com a nutri. Todas as mulheres conseguem ter todo esse multidisciplinar na Auriga. Consegue, e o marido junto, sempre. Maravilha. Eu já avalio o marido, eu faço espermograma, tem que ser os dois, né? E por que 90 dias? Porque se eu tiver um problema na espermatogênese do marido, em 72 dias, 90 dias, eu troco isso. Então eu consigo atuar melhorando tudo isso, de acordo, lógico, com o problema que nós vamos fazer o diagnóstico. Nossa, que legal. Assim como os nossos óvulos, eles também, essa corte, ela vai ser trocada em 90 dias. Ai, que arraso. Então, na verdade, foi algo lúdico para elas entenderem a necessidade Isso é um programa novo que você criou? Isso é um programa, é um método novo que eu criei. Na verdade, eu já fazia esse método, eu só não tinha batizado ele. Só batizou. Eu batizei. Não, porque comigo foi mais ou menos isso. Tipo, e aí eu consegui engravidar da Sofia de uma maneira muito, né? Eu falo milagrosa, mas muito tranquila e leve, né? Tranquilo. E aí o que você falou, tipo assim, opa, não, graças a Deus não precisamos. Não precisamos. Ir pra FIV, que a gente tava considerando ir pra FIV, fazer o congelamento. Isso eu lembro que era, eu engravidei, eu acho que em agosto, setembro. Eu lembro até certinho onde que foi. 3 de setembro. O do Theo, você sabe? Porque eu só sei do Ivan. Do Ivan eu sei, da Isis do Theo eu sei também, porque eu falo que ele é meu milagre, porque ele não era... Ele era desejado, mas não planejado. Aí foi um escape ali, de boa. E aí veio bonitão. Daí eu olhei, eu não tava nem no período fértil. Olha como as coisas, né? Daí eu
aconteceu que daí a doutora Maíra, que é maravilhosa, ela falou assim, Nath, ela quase me deu um susto, porque poderia ter sido gêmeos, porque eu ovulei dos dois lados. Socorro! Livrou! E aí, mas eu falo também que são meus milagres, né, que vêm aí na minha vida, mas eu vejo que o emocional é muito pegado, porque quando eu tava tentando, eu tava trabalhando demais. E eu contava lá, eu sempre mandava fazer os exames, cuidar, fazer a parte alimentar. Eu lembro que eu chegava até tomar uns sucos de beterraba de manhã, eu gostava de fazer pra mim, acredita? Era um negócio assim. E aí, só que a gente tava trabalhando demais. E aí não batia muito assim, agora é o período fértil, sabe? Que tipo assim, às vezes você só quer dormir, não quer namorar com o marido, daquele jeito. E aí... Gente, se não namorar, não engravida. Eu nunca esqueço um dia um amigo meu falou assim, não, mas a gente tá treinando. Eu olhei pra ele, eu falei, amigo, treino é treino, jogo é jogo. Aí ele, credo, Andressa. Isso que eu falo, a questão do emocional. Então você cuidar de todos os pilares, mas também cuidar, tira uma folga. E foi quando eu e o Gustavo precisávamos ir para um casamento na praia, aqui no Paraná. E foi quando a gente, vamos relaxar então a cabeça, pelo amor de Deus, que a gente tá trabalhando com comum isso, né? E aí a gente fez a Sofia na praia, que a gente fala que ela fez na praia, né? Nasceu na praia. E aí porque a gente tava bem, tava relax, tava curtindo um casamento. O estresse ele afeta muito. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso, né? Legal. Ó, gente, se quiser seguir, segue lá a doutora Andréa Barrueco. Quer entender mais? Daqui a pouco a gente já começou a negociar aqui. O time da doutora Andréa vai estar lá no nosso grupo de tentantes. Vai tá. Pra vocês, de forma de apoio pra vocês mesmo. Porque a tentante, ela não deve se esconder, né? Não. Que a gente falou muito sobre isso. Elas demoram muitas vezes para chegar até nós. Por N motivos. Às vezes elas acabam ficando no ginecologista geral, infelizmente fazendo coisas, só perdendo tempo, né? Então, acaba fazendo, tem umas coisas muito nada a ver. Esses dias eu vi uma mulher falando, fazer garrafada e fazendo isso, fazer aquilo. Gente, não! Existe medicina hoje com tantas coisas boas e não complexas e acessíveis, né? A gente comentou que a Andressa, ela tem um filho de 7 anos. E esse filho de 7 anos que teve a questão de ser tentante. E a medicina era outra 7 anos atrás. Hoje ela é muito mais acessível. Eu tomei indutor de ovulação, Jesus, eu tomei 3 meses, não aguentei. Eu falei, pelo amor de Deus. Irritada, não dormia, chorava toda hora por tudo. Mas Andressa, você sabe que eu tenho percebido? Isso eu falo que é um pouco mito, né? Elas têm muito medo dos hormônios que nós vamos usar, das medicações. E eu não tenho tido problema, porque assim, a equipe abraça tanto essas mulheres, esses casais. Que legal. E eu acho que aí entra a parte emocional. Sim. A rede de apoio. A rede de apoio. E elas ficam muito bem, tá? Porque quando eu tomei, quando eu fiz, né, tomei os indutores de ovulação, ninguém sabia. Ninguém sabia. Eu não contei pra ninguém. Então, de repente, era um medo que você estava criando tudo isso. Ó, eu fico arrepiada, gente. E se você conta, se você conversa, se você tem empatia, se você tem uma equipe te cuidando, te apoiando, te abraçando. Sabe por quê, Andressa? A primeira coisa que eu falo pra eles quando eles passam comigo, vocês não estão mais sozinhos. Ai, que vocês não lindo. estão mais sozinhos. E você sabe que a nossa maior missão é combater a solitude materna. E a maternidade, ela começa desde o primeiro dia que você fala que quero ser mãe. Eu tenho paciente que chora lá dentro quando nós falamos isso. Elas se sentem sozinhas. Sim. Eu tenho vontade de chorar, né? Eu me emociono também, porque é uma coisa que é tão dolorida e é um assunto tão sensível. E na minha família a gente tem muitos casos de aborto, então eu tinha muito medo. E eu tenho muita paciente que está tendo aborto. E você sabe que você tocou num ponto, Andressa, que eu acho importante falar também. As mulheres têm medo, muitas vezes, do diagnóstico. Eu acho que elas procrastinam, não só do diagnóstico, mas eu acho que é um auto-boicote de medo de falhar. Sim. Sabe? Psicologicamente, esse auto-boicote de e se eu não conseguir? E se eu realmente não puder? E se eu realmente não puder? E se não der? E o que eu passo para elas? Gente, tá tudo bem, porque se você fizer aquilo que tem que ser feito,
independente do resultado lá na frente, isso vai dar uma paz no seu coração enorme. Porque você fez vai tudo, saber que né? você fez a Você sua fez parte. a sua parte. Porque e se, tipo, chegou lá na frente, não tem idade, uma série de outras coisas, puxa, eu não fiz. Eu não fiz lá atrás o que eu tinha que fazer, né? Então eu acho que se eu tivesse feito, é muito ruim, né? Então eu acho que essa caminhada, essa jornada junto e essa equipe multidisciplinar que nós criamos na Auriga, eu acho que tem ajudado muito. Né? Com certeza. E elas entenderem também. Daqui a pouco estaremos lá, doutora, de novo. Deixa até eu fazer um aninho pra gente conversar. Porque Olha, por enquanto Natiele. eu não estou dormindo direito. Não né? está dormindo à noite. Não está dando tempo nem Você de se controla, namorar, né? tá? Nada, Gente, se mas é que controla. a Larissa tá tão linda, Tá linda grávida, mesmo. que eu falei pra ela que eu tava, na verdade, com vontade, que a nossa sócia tá lá na Itália. Sei. E ela tá no 3º filho agora. E aí eu falei que eu queria estar lá pertinho dela pra mimar ela, Cuidar pra dela. cuidar dela. O Gustavo até falou, vamos ver quanto custa pra ir pra Itália. Né? Enfim, eu falei, mas se eu for pra Itália, eu não quero só ver a Larissa, eu quero ir pra Roma. Né? Claro. Dar uma Quero ir pra passeadinha. Milão. Dar uma passeadinha. Então, assim, não vai ser baratinho, né? Enfim, mas eu fiquei, ai, que vontade de ter outro neném. É que o Theo, doutor, eu tenho que vir trazer ele pra você conhecer. Ele é muito então, uma coisa eu bonzinho. trago amanhã cedo. Ele é muito tranquilo, quase que eu trago ele hoje, porque amanhã, assim, né? Na loucura. Hoje fiquei quase sem rede de apoio, mas deu tudo certo. Carrega Eu o coloco o filho. Theo junto no carro e ele, assim, é a paz do Senhor. Tá. Maravilhoso. Então, Tranquilinho. Tranquilinho. Por Então, isso que você tá pensando no terceiro. por isso que eu tô pensando no terceiro. Mas a gente vai sentar e conversar, porque eu tô com 34 anos. E daqui a Vamos te pouco. preparar, né? Vamos nos preparar para essa jornada. Aí me diga, todas essas tentantes que vão estar lá no grupo, ou qualquer pessoa que tá aqui te ouvindo, todas as mulheres, o que ela precisa fazer para entrar em contato com vocês? Questão da Auriga, pode estacionar ali onde a gente tá. Eu vou Vai dar uma conseguir. volta e aí a gente para. Legal. Pra gente Olha, Ai, tem estacionamento ali agora. Tirar uma foto, nós juntas nós depois, juntas. porque é o início de uma grande parceria aqui, gente. Vamos Vocês tirar uma pedem. Vamos parar aqui, aí a gente tira a foto e depois eu entrego ela. A gente entrega, porque a gente esse é até Vamos entregar. o Mães a Bordo, e a gente também aqui entre 3 mães falando de toda essa Exato. jornada. E é um início de uma grande jornada juntas, porque a Auriga agora está totalmente disponível para vocês. E eu queria que você falasse isso, como que elas podem entrar Como em que elas contato. podem? O que eu peço para vocês, minhas queridas? Avisem que vocês são tentantes, porque nós atendemos ginecologia geral ainda. Então, para Sim. vocês... Atende convênios, coisas que o pessoal tal. pergunta. Para vocês, na verdade, nós temos horários especiais. Legal. Então, como eu atendo o casal, quando falo, olha, eu estou tentando engravidar, é lógico que o meu time, ele já está treinado para perguntar e para saber exatamente porque nós temos horários especiais. Não, deixa eu falar uma coisa pra você. Uma coisa que eu amo da Auriga é o atendimento das meninas. No WhatsApp, me resolve minha vida. Às vezes eu falo assim, gente, só libera os exames, que Deus já porque ela já me conhece, né? Antes. Libera primeiro os exames, que eu já chego com os exames prontos. Aí ela vai lá, organiza, eu vou lá. Isso é maravilhoso. Não, as meninas são maravilhosas, resolvem. Eu só não gosto quando elas têm que ficar me dando umas agulhadas na bunda da vitamina D lá. Eu já toma, que eu sei Ai, mas que é maravilhosa. Ai, mas é que maravilhosa. Mas aí Sim. ela fala assim, sai da doutora ali e fala, vai lá tomar as vitaminas. Vai tomar as vitaminas. Resolve esse negócio. E aí tem uma coisa que legal, que eu quero até te reconhecer e agradecer. Eu lembro até hoje, eu conto pra todo mundo, pra todas as mães. Quando o Theo nasceu, quando a Sofia nasceu, o meu obstetra não cuidou, um pós, né? A gente vai entrevistar o Dr. Noel, maravilhoso. Amanhã. A gente, possivelmente. Então vai vir um episódio logo após esse episódio, o terceiro episódio, pra vocês ficarem ligados. Dr. Noel, obstetra de referência, Maringá região, que está no Brasil. Meu parceiro há 22 anos. Também da Auriga, parceiro de Também. 22 anos aqui. E a gente só escolheu trazer os melhores que a gente confia, assim, muito. E aí eu cheguei, como você sempre cuidou de mim, eu cheguei lá pra gente cuidar de tudo. Aí você olhou meus exames e falou assim, meu Deus, você não tá depressiva não, mulher? Eu, não tô depressiva. Como você sabe? Óbvio, só olhar os exames. Tava tudo ruim.
Tá tudo cagado. E ela falando assim comigo, eu falei, então tá bom. Daí ela pegou, me cuidou. Então, eu acredito que só foi possível engravidar do Theo assim tão rápido. Você tava bem, né? Porque eu tava bem, ela cuidou, Bem ela cuidada. tava bem cuidada, sabe? Então, o Theo nem tava esperando nessa jornada, mas já tava ali, porque a gente já queria ter o sim, o segundo, mas um pouco mais pra frente. Então, a Auriga, pra mim, é uma referência. Eu vejo também, né, quanto você me vê, o quanto que eu cresci na vida. Eu também vejo vocês, as reformas que vocês passaram, tudo que vocês trouxeram. E assim, pra Maringá, é uma referência, é real. É um sonho, né? E é uma equipe. um laboratório de referência pra Maringá. E uma equipe, eu acho que é muito legal. Equipe, Auriga, maravilhosas aí, parabéns pra vocês. Ter várias pessoas que cuidam de todos os detalhes, isso eu acho que é o mais importante. Doutora, eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas tentantes, né? Para quem tá nos assistindo. O que é o mais importante? É procurar, a hora de procurar, ou quem procurar? Ou, não sei, deixa aí uma mensagem para nós. A mensagem que eu deixo para vocês é que não tenham medo de procurar um especialista. O especialista, ele está para acolher, né? Para dar todo esse direcionamento. Eu digo que nós somos um GPS. Vocês têm que se sentir seguras nessa caminhada. Sim. Antes de tudo, vocês têm que ter uma segurança. Então procure um especialista. E a Auriga e o laboratório, o Auriga Lab, era um sonho que eu tinha para Maringá de trazer. Eu percebia que pacientes iam para São Paulo, eu mesmo levei tantas vezes, e eu queria dar isso para Maringá. Era um sonho. Muito obrigada. Tivemos muitos desafios. Maringá, mas Maringá. assim, graças a Deus consegui convencer agora meu marido de realmente morar com Maringá, porque Maringá tem crescido muito. Maringá tem crescido isso muito. De peso em Maringá, a gente Faz precisa ficar diferença. no Curitiba, São Paulo, para resolver nossa vida. Eu tenho amigos que fizeram FIV em Londrina. Tem um casal de amigos meus que foram pra São José do Rio Preto fazer. Ficaram lá um tempão e agora tem difícil, Maringá. né? Já é uma situação difícil, aí você vai sair da sua casa. E nós temos um projeto de turismo fertilidade que nós queremos trazer também as pessoas de fora para fazer esse processo aqui. Até porque Maringá é uma cidade muito amigável. Sim, isso é verdade. Muito acolhedora. Muito acolhedora. Então tem esse projeto também. Então, nós estamos de portas abertas para vocês, então nos procure. Arrasou. Obrigada. Aí, aproveitando que nós temos um presente para a nossa primeira convidada do podcast. Nossa primeira! Ai, que lindo! Obrigada, deixa eu tirar o café aqui. Olha, é o nosso cheiro. É o cheiro de vocês. Nós temos meninas. Identidade olfativa. Gente, a Auriga também tem uma identidade. Você chega lá, você já sente. Você já sente o cheiro. Isso faz muita diferença nas empresas. A Aura Home é nossa parceira, que faz toda essa identidade. Então aqui tem um difusor, tem uma coisa. E essa identidade olfativa, que basicamente é essa aqui, não sei se você sentiu no carro, talvez você depois vai identificar. Tem um cheirinho de café, um cheirinho de mãe, de aconchego. De abraço. De abraço. Né, real. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Meninas. A gente daqui a pouco vai tirar uma foto. Deixem aqui comentários, perguntas, se vocês quiserem, likes, compartilhem. Compartilha, comenta, curte, compartilha. Manda para as tentantes. Se inscreve no canal. Esse vai ser o principal. Se inscreva no canal, porque vai ter muitas novidades. E eu tava aqui combinando com as meninas, nós vamos abrir o laboratório para uma visita técnica. Vocês vão ver o que é um laboratório de reprodução por dentro. Vai estar no canal, então, por favor, sigam aqui. Sigam aqui. E é isso que era interessante, né? Grandes parcerias, que mais sempre que eu sempre falo uma frase que é simples, parece que é besteira. Nossa, foi criada a frase, né? Mas se a mãe indica, você pode confiar. E confiança em cada indicação. Então, a Auriga, a doutora, é uma indicação com muito amor, carinho e aconchego para vocês, que de fato é uma indicação que vocês podem confiar se você quer maestria, independente do Brasil onde você estiver, quiser vir pra cá e ser cuidado e cuidada, a Auriga tá aqui pra vocês. Gente, muito obrigada. Um beijo. Até o próximo episódio, que vai ser bombástico também com o Dr. Noel. E assim chegamos ao fim de mais um trajeto, mãe. Lembre-se, o que você sentiu, o que você viveu, não é só seu. Você não está sozinha na boleia dessa vida. O Mães a Bordo é seu ponto de apoio. E a nossa comunidade A Mãe Indica é o seu destino de acolhimento. Venha pra perto. Acesse amãeindica.com.br ou siga a gente no Instagram, @amãeindicabr e @podcast.ame. Porque a maternidade não precisa ser em silêncio. Estamos a bordo com você.